O senhor fala o investimento privado, enfim, mas o investimento público, o empreendimento público também provoca o mesmo dano ambiental. Claro, né? Você constrói uma estrada, você provoca um dano ambiental, um elevado, você provoca um dano ambiental. Perfeito. O que a gente busca é um equilíbrio, né? Quando eu digo privado, eu incluo também o público no seguinte sentido: o empreendedor público age enquanto empreendedor privado. Sim. O público também, juridicamente, também é pessoa de direito público e sendo assim, ele também age não apenas legitimando certas situações de degradação ambiental, como também como degradador, diretamente falando. Muito bem. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta discutindo o direito ambiental. Até já. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV com Direito Ambiental. Esse é o nosso assunto hoje. Vamos discutir em instantes o Código Ambiental, polêmico Código Ambiental, aprovado, sancionado pelo governador Luiz Henrique da Silveira, já com 2 meses de vigência do Código Ambiental catarinense. E a relação desse código, professor Nodari, com a tragédia de novembro do ano passado? Bom, o senhor acredita que o código agrava o problema, ele interfere, não interfere, até que ponto, até que ordem? Bem, se ele for implementado, se ele se tornar legal, porque hoje há um questionamento sobre a sua constitucionalidade em vários artigos, mas se ele for praticado, certamente o cenário ficará pior. Por um motivo muito simples. O código, de um lado, ele é mais permissivo do ponto de vista do uso de reserva legal, ou mesmo de áreas de proteção permanente, ou de desmatamento, e, de outro lado, ele torna, digamos, uma situação de a pessoa que já é poluidor hoje pode continuar poluidor no futuro, né? É aquela situação caracterizada. Ou seja, em termos de degradação ambiental, o código não traz nenhuma ação ou nenhum princípio no sentido de diminuir a degradação. E na nossa concepção, as mudanças climáticas, né, que são decorrentes principalmente da ação antrópica, elas, né, um dos seus efeitos é, de fato, enchentes, ou digamos assim, fenômenos extremos, como um dia muito quente no inverno, um dia muito frio no verão, ou um conjunto de dias muito longo de chuvas, né, e assim por diante. Então, os eventos climáticos extremos são a consequência mais nítida e mais pacífica do ponto de vista científico das mudanças climáticas. E o código aprovado em Santa Catarina, ele não contribui em nada para fazer a revegetação do Estado, para fazer a recuperação das áreas degradadas e para você usar de uma forma sustentável. Né? Muito bem. Agora, professora Morato Leite, e os termos de ajustamento de conduta firmados entre o Ministério Público, com o governo participando, e os proprietários de terra? Isso em função da ocupação inferior aos 30 metros. Isso anterior à aprovação do Código Ambiental. Como é que ficam os termos, os taques, hein? Eu acho que são atos jurídicos perfeitos. Quer dizer, se foram firmados, vamos dizer, seja um contrato. Era um contrato que na época vigia uma certa norma, ela é válida, tá certo? E ela tem que ser mantida. Surgiu um novo Código Ambiental Catarinense. Essa é uma discussão nova. Mas se o termo de ajustamento de conduta foi feito numa época anterior, em que vigia uma outra lei, a discussão jurídica é grande. Agora, mas eu reputo que esse ato firmado anterior ao Código Catarinense, ele vige. A defesa do governo do Estado em prol do Código Ambiental catarinense é que ele traz benefícios, ele preserva a atividade da produção agrícola catarinense, caracterizada pela pequena propriedade, pelo pequeno produtor. Bom, aí vamos imaginar o seguinte, professor Morato. Aí você tem um pequeno produtor, criador de suíno, no oeste catarinense, que teve um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Certo. E aí está tendo que reparar, replantar e por aí vai. Aí o vizinho dele vai poder ocupar numa faixa inferior a 30 metros? Não, e ele não pode. É um negócio complicado. Se o vizinho, negócio complicado. Se o vizinho, cria distorções, né? Se o vizinho não começou,
Ele vai Se o vizinho não começou... Não precisa começar. Não precisa começar. Renato... Pelo Código Catarinense? Não. Se o vizinho não firmou o TAC... Ele pode cortar. Teoricamente ele pode cortar. O problema é que nós estamos numa confusão jurídica. Esse é o problema. A confusão jurídica vai àquele degradador. Porque o degradador está sabendo, tem consciência da confusão jurídica, ele vai aproveitar agora e vai cortar. Esse é o grande problema. Esse é o problema principal. Mas para cortar ele precisa de autorização? Mas ele tem o Código Catarinense. Não, mesmo com o código, ele não precisa de um licenciamento para isso? Se ele pediu em 60 dias, a Fátima é obrigada a dar. E se 10 mil pedirem, a Fátima vai analisar 10 mil pedidos em 60 dias? E a questão nem é de autorizar. Porque hoje o Código Ambiental Catarinense, ele fala que a margem do rio, a maticidade são 5 metros. Mais crime, né? 5 metros, pronto. Quer dizer, ele pode causar um ilícito nem por isso ele deixa de estar descumprindo o Código Florestal. Aí entra a discussão jurídica. Mas aí, Clóvis, é uma discussão jurídica. Ele cortou, ele falou, tem uma lei catarinense que daqui e tal. Só preciso guardar 5 metros, tirei os outros 25, pronto. Então ele tem que alertar a população que isso vai acontecer agora. Por isso que nós temos que tomar uma medida rápida. Mas a medida rápida ela vai acontecer através do Supremo que vai decidir se a lei é constitucional ou não, legal ou não, né? Isso vai demorar. Qual é o prazo para isso, professor? Não existe um prazo, mas acontece o seguinte, ele vai receber, existe um processo, isso é demorado, quer dizer, isso é uma questão que demora. Pois é. Então esse é o problema. Mas veja bem, né? Aí, eu, como estou lá no Rio Grande do Sul, acompanhamos à distância essa briga, né? Mas acompanhamos. Veja bem, você tem uma lei que está falando no mínimo 30 metros. Mas por que essa lei determinou 30 metros? Não é porque o legislador naquele momento pensou nos 30. É porque análises científicas vai dizer que só se protege o recurso hídrico com tal espaço. Porque as pessoas não estão, parece que percebendo uma coisa, e isso é importante. Você está perdendo água constantemente. Os nossos rios não são mais fundos como eram antes. Ou seja, eu tenho um rio lá na minha região que tinha 18 metros de fundura, certo? Hoje ela tem 2,5, 3. O que houve com ele? Até assoreamento veio, tudo. Né? Inclusive a distância entre as margens aumentaram. Por quê? Porque de repente vieram plantar até a beira do rio. O que acontece com isso? Você não está protegendo aquele recurso hídrico que é fundamental, inclusive, para você plantar. Aí, de repente, você não tem mais o recurso hídrico. Deixa eu puxar a sardinha um pouco do meu lado, que amanhã nós vamos ter no Congresso o ministro do STJ, Antônio Herman Benjamin. E ele vai falar do Código Ambiental Catarinense. Eu acho que é interessante também essa discussão, para que haja uma solução rápida para a discussão. É lógico que a palavra do ministro não vai valer para tudo, né? Mas de qualquer jeito nós temos que rapidamente pensar numa posição para resolver essa confusão jurídica, não é isso, né? Não, e eu acho, inclusive, que algumas ações devem ser, porque, na verdade, qual é o que deve ser cumprido? Constitucionalmente deve ser cumprido as normas gerais, que são as normas federais. Código Florestal. Não tem como fugir disso. Não, sem sombra de Olha, essa questão, ela pode não terminar bem. Ela não pode não terminar bem, essa história. De repente, você diz, não, o código está me permitindo, ou você está cometendo um crime que você, de repente, vai discutir, não na área estadual, mas vai discutir na área federal, não é mesmo? E aí as coisas podem se complicar. Olha. Agora, esse equilíbrio econômico, claro, né? Porque muito se fala, eu estou provocando o debate aqui, né? Agora, preservação ambiental, se fala em ecologia e de forma pejorativa, ecochato e por aí vai. Isso é muito comum, né? Para desconstruir um discurso, né, de preservação ambiental. Mas, né? Renato, tem que ver o seguinte, o problema é o seguinte, você quer manter atividade econômica por quanto tempo? Pois é, esse é o ponto.